começamos um novo programa na Nossa Senhora do Desterro. E o programa de hoje é Desterro Indica. E não poderia deixar de ser, né? Participação do nosso amigo Evandro. O Evandro, ele vai dar muita sorte, com certeza. Evandro, seja muito bem-vindo. Eu agradeço, Shirley e amigos deste abençoado canal. Sei que aqui em Mairiporã tem um povo que faz a diferença na evangelização e com certeza a paróquia Nossa Senhora dos Desterros toma a frente nessa situação. Bendito seja Deus. Vamos fazer uma partilha de céu. Amém, obrigada. E esse programa é exatamente sobre isso, indicações. Indicar programas, indicar instituições, livros, tudo que você procura e às vezes não sabe o que procurar. Então nós vamos aqui fazer esse favor de indicar, né, Evandro? E não podia deixar de indicar esse grande pregador Evandro Nunes, né? Evandro esteve conosco aqui há 2 anos atrás e Evandro, além de pregador, agora se tornou um excelente escritor, né? Evandro lançou em 2017, em fevereiro de 2017, seu primeiro livro. E foi um sucesso, né? Foi um sucesso, Shirley. Para nascer o primeiro livro, que já está aparecendo aí para você no vídeo, do céu para você, eu tive que ser vencido por Deus, porque eu carregava comigo uma convicção. Eu sou pregador, não sou escritor, né? E fazendo um trabalho de parceria com alguns profetas e com alguns irmãos da comunidade Canção Nova, fiz um direcionamento para um encontro que anualmente acontece lá em Cachoeira Paulista, chamado A Profecia do Avivamento. E nesse encontro me foi dada a incumbência de nada mais, nada menos que preparar os irmãos que estavam ali na linha de frente, os que iam pregar, rezar, ministrar oração, cantar. E são profetas que todos vocês conhecem. Estava ali o Padre Roger Luiz, o Fábio Lira, o Ricardo da Missão Quem Como Deus, Tony Alisson, Aline Brasil, entre outros. Só isso. E de repente falou assim, não, você vai conduzir, vai nos preparar espiritualmente para que a gente possa fazer um trabalho que, quando chegarmos no dia do encontro, esteja todo mundo em sintonia. E depois de muita resistência, eu fiz o trabalho. E à medida que eu ia dando os direcionamentos, que eram diários, eu acabei sendo motivado pelos irmãos que iam me pontuando, né? Sem eles se falarem, iam dizendo, Evandro, por que você não transforma isso num livro? O conteúdo está muito bom. Eu falei, não, eu não fiz com essa pretensão de escrever livro. O intuito é só a gente se aprimorar aqui em Deus, né? Mas aquilo foi crescendo entre os irmãos e depois que terminou o encontro, eu recebi inesperadamente uma chamada, né, da Canção Nova, dizendo, vamos transformar esse conteúdo num livro. E o que eu destaco, Shirley, é a resposta da minha esposa. Porque minha esposa, ela é muito mais racional do que eu. Quando eu recebi o convite por uma mensagem, eu chamei e falei, Solange, dá uma olhada nisso aqui. E quando ela leu o convite da Canção Nova para transformar aquele conteúdo no livro, a resposta dela foi para mim a resposta de Deus. Ela olhou aquela mensagem e disse, Deus está com pressa. Ali, e aquilo então, para nasceu, mim, né? aquilo para mim foi a chave para dizer, então é a vontade de Deus mesmo. Aí nasceu o Do Céu para Você. É uma proposta bem didática para você fazer uma Lexio Divina, leitura orante da palavra, reflexão baseada também na história dos santos, né? Tem vários santos aí que você conhece, desde Beata Helena Guerra, São João Paulo II, passando por São João da Cruz e muita gente boa, para inspirar você a que aconteça no seu coração um avivamento pessoal. Por quê? Nós precisamos hoje desenvolver no povo, Shirley, o sabor de novamente saber o que acontece quando eu vivo de verdade a minha vida de oração pessoal. Porque orar coletivamente a gente consegue com muita facilidade. Até quem chega na casa de Deus para um grupo de oração, para uma noite de louvor, para uma tarde de oração, para um acampamento, a pessoa até chega, talvez não na disposição de orar, mas vai vendo todo mundo rezando, aquilo vai influenciando ela. Mas
como é que você se resolve, né? Se relaciona com a sua vida de oração pessoal. Quando não tem ninguém te motivando e dizendo vai lá e você precisa rezar. É uma decisão pessoal. E o livro do Céu para Você tem essa missão de redespertar em você o gosto pela oração pessoal. Está à sua disposição ainda. Eu ia exatamente perguntar, né? Mas você respondeu aí perfeitamente como surgiu o Evandro, escritor. Surgiu aí. Resposta de Deus para nós, né? E aproveitando para falar um pouquinho sobre o Evandro casado, né? Prestes a completar mais um ano de vida. Tá né, chegando, tá chegando. Dizem que a vida começa depois dos 40. Sim. Então eu tô indo para 42 anos, agora em 2019. Casado já há 9 anos. Acho que bênção. Com a Solange. E nós somos pais. Lá em casa a situação é bem desproporcional. Porque eu sou pai de 4 mulheres. Você está feliz. Então um mar de rosas, né? É uma bênção, nossas 4 filhas. E nossa família tem sido, assim, realmente uma experiência do cuidado de Deus. Tem sido o toque de Deus a nos sustentar dessa forma. E somos uma família missionária. Temos esse caminho traçado por Deus, entre lutas, alegrias, dores, lágrimas, mas também muito júbilo, muita gratidão, porque é aquilo que Deus separou para nós, estamos buscando. E o que eu vejo é que você tem muito companheirismo, comprometimento da tua esposa, né? Respondeu isso quando você recebeu a mensagem para escrever o primeiro livro. Sim, e ela foi... sim. Solange, ela é, sem sombra de dúvida, a mulher certa para a minha vida, para a missão que Deus me deu. Claro, a missão é em conjunto, mas eu sempre digo que eu poderia encontrar outras mulheres que até poderiam ajudar, mas se comprometer com tamanho empenho, com tamanha entrega como a Solange não existiria. Teria que ser a Solange, porque ela entrou comigo de cabeça nessa santa loucura que é a vida da Divina Providência, e temos feito esse caminho já há 9 anos, até porque a minha vida missionária começou com 5 meses de casado, então estava muito recente ainda. Ela tinha que te acompanhar. Era desafiador, tanto para nós, quanto para nossas famílias, quanto para os nossos amigos. Como assim? Acabou de casar e vai viver da Divina Providência? Vai depender de Deus, não vai ter mais um trabalho fixo? Que história é essa? E desde o início a Solange, ela chancelou, não, é de Deus, vamos em frente. Foi a escolha de Deus para a tua vida, né? Foi, com certeza. Sem dúvida. E é tão importante você falar isso, né? Porque a gente sabe o quão difícil é também a vida de um pregador. É o que você falou, viver da providência, né? Mas a importância da tua família estar ao teu lado, te acompanhando, né? Te dando essa segurança, é que faz de você esse excelente pregador. Eu acho que aí você tem toda a segurança, né? Saber que eles estão bem. Eu tenho essa convicção, Shirley, que a vida de providência, ela só potencializa a minha vocação familiar, né? Recentemente até dizia numa pregação, para pregar a palavra eu uso a Sagrada Escritura, posso usar o Sagrado Magistério, a tradição da igreja, mas para evangelizar eu uso a minha vida. A minha vida é o meu maior instrumento de evangelização. O ministério é uma consequência. E quando eu olho para a minha casa, e para você que está vendo aí, a nossa vida é como a tua, né? Lá em casa eu ajudo a arrumar a casa, lavo a louça, troco fralda, levo para a escola. A vida missionária, ela é composta por essa realidade que é uma realidade inerente a qualquer cidadão que vive aí o seu dia a dia. Até porque quem também tem um trabalho profissional também vive da Divina Providência. Aquele trabalho, aquela profissão, aquele salário é também Divina Providência. E a gente procura testemunhar isso com a vida. Como é bom ouvir isso.
como é bom. Você não sabe o quanto eu fico feliz, porque eu tenho certeza que esclarece muito as dúvidas de pessoas que estão lá, que pensam às vezes por trás das câmeras que é fácil, mas nunca é, Não. né? Evandro, você é de qual diocese? Eu sou da Diocese de Santo Amaro, lá em São Paulo. A Diocese do Padre Marcelo Rossi, acho que todo mundo conhece, né? Maravilhoso. Nasci e me criei ali naquela diocese, e a Diocese de Santo Amaro é realmente uma diocese que tem me feito caminhar rumo a essa Jerusalém celeste. Deve ser maravilhoso trabalhar lá, né? Com todo esse povo, né? Te ajudando. Sim, a Diocese de Santo Amaro, ela tem um particular, e a gente acaba reconhecendo isso, né? A Diocese de Santo Amaro, ela hoje possui 120 paróquias, e cada uma com um sacerdote, né? Então, é uma área territorial de 3,5 milhões de habitantes. Puxa, muita gente. Para que você que está aí assistindo tenha uma dimensão do que é isso, o Uruguai, país, tem 3 milhões de habitantes. O país Uruguai tem 3 milhões de habitantes. E só a nossa diocese, Santo Amaro, tem 3,5 milhões de habitantes. Então, é muita gente para ser evangelizada, né? Muita gente. E eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a tua amizade aqui em Mariporã. Eu sei que você tem um casal amigo aí, que inclusive conversas aí, eu soube que tem muito a ver com o teu segundo livro, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu recebi uma mensagem de um amigo em comum, chamado Juan Anderson. Ele é da diocese vizinha, diocese de Campo Limpo. E ele disse assim: Evandro, você precisa conhecer um casal muito de Deus, o Ricardo e a Rose. Eles são lá de Mairiporã, diocese de Bragança Paulista. São grandes servos de Deus, você precisa conhecê-los e tal. Você conhecer o trabalho que eles fazem, o grupo de oração deles. E alguns dias depois eu recebi um contato do Ricardo me convidando com muito entusiasmo para que eu viesse a Mairiporã, para que pudesse pregar a palavra no grupo de oração dele. E quando eu cheguei, eu fiquei assim maravilhado. Eu pude ver que às vezes a gente vai evangelizar e a gente vem com a missão de entregar a mensagem, né? A gente vem como um mensageiro, entrega a mensagem e volta para casa. Mas em alguns lugares Deus nos dá a graça de não só entregar a mensagem, mas também se aliançar com alguns que, a nosso exemplo, entregam a mensagem. E foi exatamente isso que aconteceu com o Ricardo e com a Rose. Deus nos fez irmãos, Deus nos fez amigos, e hoje eu tenho testemunhado a graça que é o fruto que nasceu da vida missionária do Ricardo, da Rose, da missão Quem Como Deus. A missão Quem Como Deus é uma realidade para o Brasil e para o mundo, eu não tenho dúvida disso. Mas eu não conheço. Mas aquele que levantou a missão Quem Como Deus conhece bem os caminhos que eles já percorreram e os lugares que eles ainda vão chegar. Tenho certeza disso. E você sabe que nós, não é só você que é grato, não. Nós também somos muito gratos a esse casal. Rose e Ricardo, né, que fundaram a Casa de Missão, e todo o trabalho que ele faz, e sem contar os pregadores, como você e tantos outros que ele traz para Mairiporã, né? Eu acho que só tem a agregar mesmo, Evandro, porque nós estávamos muito carentes de bons pregadores, sabe? Sim. E isso deu um avivamento no povo Mairiporã fantástico. Então nós também somos muito gratos a ele. E eu não tenho dúvida, irmãos, que talvez você olhe assim a tua realidade, até baseado nisso que a Shirley falou. Mas na minha cidade precisa de alguém assim. Na sua cidade precisa de você tomando a iniciativa. Na sua cidade precisa de você sendo um Ricardo, uma Rose, um Evandro, né? Na sua cidade você é chamado pelo Espírito Santo a ser uma referência, a ser uma liderança, a ser um protagonista da evangelização. Porque
a messe é grande, os operários são poucos. Então, ao invés de ficarmos só esperando que venha, não, se levanta e diga para o Senhor, eis-me aqui, envia-me. E Ele vai. A sua missão é dizer, eis-me aqui, envia-me. Com certeza, Ricardo disse isso, a Rose disse isso, eu disse isso, Shirley disse isso. E você dizer isso é tudo que Deus precisa para que tudo comece a acontecer. Amém. Palavras lindas. Muito obrigada. Eu gostaria, lógico, não poderia deixar de pedir que você falasse do seu livro, porque o Desterro Indica tem o prazer de anunciar para vocês o segundo livro do Evandro. Fala um pouquinho para nós, por favor. Irmãos, está aí à sua disposição. Acabou de ser lançado, tem pouco mais de 30 dias. Também pela editora Canção Nova. O meu segundo livro, Se Tu Queres, Senhor, Eu Quero. Esse livro nasceu também de uma experiência. Eu não consigo fazer livro a toque de caixa. Vou sentar aqui e vou escrever um livro sobre a vida da graça. Não é fácil, assim. Né? Não é assim que funciona, né? Tem que passar por dentro. E nesses 2 anos, de 2017, quando fiz o primeiro, para 2019, eu fui deixando Deus cozinhar, no melhor sentido da palavra, no meu coração, esse tema. O que é a vontade de Deus? Eu atendo muitas pessoas, direcionamento espiritual para muitas pessoas que perguntavam assim, Evandro, reza comigo para que eu descubra qual é a vontade de Deus para a minha vida. Né? No popular a gente brinca, né? Não sei se é o caso, eu compro uma bicicleta, mas mais que isso, qual é a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus é que eu faça aquele trabalho? Será que a vontade de Deus é que eu case com aquela pessoa? Será que a vontade de Deus é que eu abra aquela missão? Será que a vontade de Deus é que eu faça esse projeto acontecer? Existem muitas dúvidas. E o livro, Se Tu Queres, Senhor, Eu Quero, ele chega para não dar respostas a você, mas para que o próprio Senhor tenha o direito de perguntar. Você está disposto a abrir mão da sua vontade para fazer a minha vontade? Porque se você fizer isso, você vai tocar em realidades, você vai colher frutos, você vai conhecer pessoas e você vai pisar em lugares que você só pisaria se você estivesse fazendo a vontade de Deus. Eu vejo que tem um subtítulo, né? Por que fazer a vontade de Deus é a melhor escolha? Sim. É preciso deixar bem claro que eu sou um ser dotado de vontade. Você é uma pessoa dotada de vontade. Nós temos vontade. A nossa vontade, ela pode ser boa. Não necessariamente. Ela pode também ser má. Né? Mas a vontade de Deus, ela é perfeita. Então, entre fazer o que pode ser bom ou fazer o que é perfeito, o que você escolhe? Você abre mão da tua vontade, que pode ser boa, para fazer a vontade de Deus, que absolutamente é perfeita. E com um detalhe, Shirley, você vai descobrir nesse livro, irmão e irmã, que quem faz a vontade de Deus não conhece o fracasso. Quem faz a vontade de Deus não erra. E quem faz a vontade de Deus jamais deixará de ser recompensado por Ele. E eu quero também aqui, claro, agradecer ao Frei Gilson. Vocês conhecem o Frei Gilson? Frei Gilson foi aquele que fez o prefácio do livro. E ele leu o livro inteiro, não foi simplesmente, eu vou escrever aqui e tal. Não, ele leu e está testemunhado. Quem gosta do Frei Gilson, tanto das canções quanto das pregações, foi uma verdadeira pregação. O prefácio do Frei Gilson, eu tenho certeza que você vai amar. Frei Gilson da canção Eu Seguirei, né? Vai passar um pouquinho para vocês recordar. Para onde eu irei, Senhor? Quem me apoiarei. Bom, diante de tanta informação sobre esse livro, diante das suas palavras aqui que, sem dúvida nenhuma, fizeram a diferença na minha vida, eu imagino que na vida de quem está lá.
Eu agradeço demais, demais. E eu gostaria que você falasse um pouquinho do teu programa na Web Rádio. Deixasse depois todos os seus contatos ali, porque nós vamos passar para o pessoal lá de casa que tem muita curiosidade e quer também saber como adquirir esse livro. Vamos lá. Vai ter um lançamento? Eu quero agradecer de coração. O livro está sendo lançado nos eventos que a gente tem ido. Pessoalmente comigo você pode adquirir onde eu estiver, vai acompanhando aí nas redes sociais. As redes sociais, para facilitar, é um endereço só, Evandro Nunes SP, tudo junto, Evandro Nunes SP, isso para Instagram, para Facebook, para Twitter, e também temos um canal no YouTube chamado Fogo na Alma. Fogo na Alma é o canal no YouTube, está à sua disposição, acabou de ser inaugurado. Você pode adquirir o livro nas livrarias do Brasil inteiro, as grandes livrarias do Brasil, pela Canção Nova, pelo porta a porta da Canção Nova, na livraria da Canção Nova, pela internet, né, ligando lá na Canção Nova, enfim. Está à sua disposição o livro e tem sido uma bênção. Eu tenho certeza que vai abençoar e despertar a você acerca da vontade de Deus. Eu agradeço o acolhimento e a partilha. Que Deus abençoe você. A gente se encontra. E ela falou da Web Rádio. Eu tenho um programa que se chama Na Sala do Cenáculo, já há 4 anos. Esse programa no ar pela Web Rádio Mãe dos Aflitos e também pelo Facebook e pelo YouTube, com esse tema. O título do programa é esse, Na Sala do Cenáculo, promovendo a vida do Espírito na sua vida. Já são 4 anos que gente do Brasil inteiro, capitais, cidades do interior, servos, homens, mulheres, jovens, casais, pessoas na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, nos Estados Unidos, muita gente do mundo inteiro tem acompanhado e tem frutos maravilhosos. O programa vai ao ar toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, ao vivo, 9 horas da manhã, das 9 às 10. Se você não consegue acompanhar o programa ao vivo no mesmo instante, ele fica gravado e a unção não sai da gravação. Que bênção, é isso aí. Então, se você pegou todas essas informações, não tem como se perder, né, Evandro? Pronto. Gente, eu gostaria muito de agradecer. E agradecer demais você por ter vindo. Agradecer novamente o casal Rose e Ricardo. Rose que está aí prestes a ganhar neném, né? Glória a Deus. Vamos lá, Rose. Agradecer demais a ela e ao Ricardo por ter nos proporcionado você aqui na nossa cidade, que tem vindo aí com pregações maravilhosas. Que Nossa Senhora do Desterro te proteja, te acompanhe em todas as suas pregações, viu? Agradeço em nome do Padre Epifânio, que é o nosso pároco, em nome de todos os meus colegas aqui também do programa, né? Nós temos aí Tiago, Gustavo, a Cris, Dá o trabalho, Diego. tem que ter uma equipe legal para fazer o programa. Então eu faço questão de agradecer a eles, porque você mesmo disse, dá trabalho, né? E graças a Deus a coisa tem indo, e eu espero que vocês aí acompanhem o nosso canal, como eu disse, o primeiro, né? Muito bem estreado pelo nosso amigo Evandro, e sempre daremos dicas de livros, como eu disse, de pregações, né, de tudo que você quer fazer e não sabe por onde começar. Então nosso programa vai ter essa intenção. Evandro, mais uma vez obrigada. Eu gostaria de, em nome do programa, te dar esse mimo. Oi, que bênção, obrigado. Coloca lá e lembra, põe na tua estante, lembra desse dia, lembra de nós aqui. Bendito seja Deus. Agradeço de coração. A gente se encontra na oração, na adoração, e que vocês continuem fazendo a diferença na evangelização, porque é assim que Deus quer. Muito obrigada, viu? Fogo na alma. Obrigada. So many pieces all back together now. What's your vision?